Olá, eu irei falar sobre o tema a responsabilidade civil médica, erros, omissões e imperícia. Esse trabalho é para o curso de Direito da Faculdade Anhanguera de Pelotas, da disciplina Direito Civil, Obrigações, desenvolvido pelos alunos André Sabre Cardoso e Reginaldo Garcia Borges. A responsabilidade civil médica é uma obrigação legal que os profissionais de saúde têm de reparar danos causados aos pacientes devido a erros, omissões ou imperícias no exercício de suas funções. Essa área de direito envolve questões complexas e sensíveis e é fundamental para garantir a qualidade e segurança dos serviços de saúde. Vamos analisar os conceitos de erros, omissões e imperícia no contexto da responsabilidade civil médica. Erros médicos. O erro médico figura como uma das agressões mais graves ao bem jurídico da pessoa. Refere-se a ações incorretas realizadas por um profissional de saúde que não está de acordo com os padrões aceitos pela comunidade médica. Exemplos de erro médico incluem diagnóstico incorreto, prescrições de medicamentos inadequados, falha no fornecimento de informações completas ao paciente, cirurgias mal realizadas e negligência durante o atendimento médico, entre outras. É importante observar que nem todo erro médico é necessariamente resultado de negligência. A medicina não é uma ciência exata e os profissionais de saúde podem cometer erros mesmo quando estão de acordo com os padrões aceitos. Omissões médicas. A omissão médica envolve falhas do profissional de saúde na realização de ações que seriam esperadas em situações normais e que poderiam ter evitado danos ao paciente. Enquanto os erros médicos estão relacionados às ações benéficas, a omissão médica envolve a falta de ação quando a ação era esperada ou necessária para fornecer um atendimento adequado e seguro ao paciente. Exemplos de omissões médicas incluem a falta de diagnóstico, não realização de exames ou testes necessários, não fornecer tratamento adequado, como por exemplo não monitorar a toxicidade do paciente durante a recuperação. A omissão médica pode ter graves consequências para a saúde do paciente, incluindo agravamento da condição médica, complicações e, em alguns casos, até mesmo a morte. Imperícia médica. A imperícia médica refere-se à falta de habilidade, competência ou conhecimento adequado por parte do profissional médico no desempenho de suas funções. Essa falta de habilidade ou competência pode levar a erros e danos ao paciente. Exemplos de imperícia médica incluem quando um médico ou outro profissional de saúde realiza um procedimento cirúrgico, exame diagnóstico, tratamento, intervenção terapêutica de maneira deficiente, resultando em complicações ou danos ao paciente. É importante ressaltar que a imperícia não é a mesma coisa que um simples erro médico. Um erro médico pode ser cometido por um profissional competente, mas que, em determinado momento, falhou em cumprir os padrões de cuidados aceitáveis. A imperícia, por outro lado, sugere uma falta geral de conhecimento, competência ou habilidade. Profissionais de saúde têm o dever de manter suas habilidades atualizadas e fornecer cuidados de alta qualidade aos pacientes. A imperícia é considerada uma violação desse dever e pode resultar em graves consequências para os pacientes. Os profissionais de saúde devem cobrir padrões éticos e serem elevados, e os pacientes têm o direito de esperar um atendimento de qualidade e seguro. Quando ocorrem erros, omissões ou imperícias, o sistema legal está disponível para garantir que os pacientes recebam a entrega de reparos pelos danos sofridos. No entanto, é importante observar que a responsabilidade civil médica pode variar de caso a caso. Ela está regulamentada pelo Código Civil Brasileiro e pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como por leis específicas que tratam de questões relacionadas à prática médica e à relação médico-paciente. O artigo 186 do Código Civil cita: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 927 do Código Civil cita que
Por ato ilícito, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Vamos citar alguns aspectos importantes da responsabilidade civil médica do Brasil. Princípio da culpa. A responsabilidade civil médica no Brasil geralmente se baseia no princípio da culpa, o que significa que a parte prejudicada, o paciente, deve demonstrar que houve negligência, imprudência, imperícia ou dolo por parte do profissional da saúde para que a responsabilidade seja imposta. Obrigação de meios e resultados. A responsabilidade médica no Brasil está relacionada à obrigação de meio e não de resultado. Isso significa que os médicos têm a obrigação de empregar os meios adequados e cumprir os padrões de cuidados aceitáveis, mas não são garantidos para alcançar resultados específicos em cada caso. Ações judiciais de responsabilidade civil no Brasil têm prazos de prescrições específicos, que variam de acordo com o tipo de dano. É importante que os pacientes estejam cientes desses prazos para não perder a oportunidade de buscar indenização. A prática médica no Brasil é regulamentada pelo Código de Ética Médica, que estabelece diretrizes éticas e padrões de condutas para os profissionais de saúde. Violar o Código de Ética pode ser um fator relevante em casos de responsabilidade civil médica. A jurisprudência brasileira tem sido fundamental nas decisões de padrões de responsabilidade civil médica. Os tribunais têm tomado decisões importantes em casos relacionados com negligência médica, ajudando a estabelecer disposições legais. Pacientes que acreditam ter sido vítima de um erro, omissão ou imperícia médica podem buscar aconselhamento jurídico e, se para o caso, entrar com uma ação legal para buscar indenização pelos danos sofridos. É importante que esses casos sejam analisados por especialistas médicos e legais para determinar a existência da negligência e os danos associados ao erro. Obrigado.